Hoje não vou tirar o casaco não, porque tá frio. Não dá. Então, a gente está aqui vendo um pouco sobre aquela álgebra do espaço-tempo que eu falei para vocês. A gente vai terminar de ver alguns detalhes, principalmente agora sobre o referencial que ela induz, né? E isso vai dar todas as ferramentas para a gente continuar fazendo as contas de relatividade restrita, mas agora com esse toque mais geométrico, né? E isso vocês vão ver que na hora que a gente for, por exemplo, construir o tensor de Faraday, que é um tensor que carrega o campo elétrico e magnético, as coisas vão ficar muito mais naturais. Não só isso, a maneira que você separa o campo elétrico, o campo de Faraday, né, em campo elétrico e magnético, vai ficar muito mais natural. Aquilo que vocês poderiam pensar como uma transformação de Lorentz dos campos, pode ser visto como simplesmente a projeção do campo eletromagnético num certo referencial, certo? Que é basicamente o que é na prática, né? Não é uma transformação de Lorentz, é uma projeção no referencial. Então, o que você chama de campo eletromagnético num certo referencial, que por acaso naquele referencial só tem campo elétrico, se você projeta num outro referencial, você vai ver que ele vai ter campo eletromagnético. Mas não é porque ele cria uma nova característica, mas é porque ele é a mesma coisa, só que visto de um ponto de vista ele se parece de um jeito, e visto de outro ponto de vista ele se parece diferente, né? Bom, então vamos lá, nós tínhamos visto isso tudo aqui, algumas vezes, inclusive, fazer bagunça. Deixa eu fazer o seguinte. Ok, esse aqui nós já vimos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? A gente viu esse cara e aí a gente começou com referenciais, né? Então eu vou relembrar esse pedacinho aqui e continuar onde a gente parou. Bom, então vamos começar aqui com referenciais. Certo? Então, a gente tinha visto que um quadrivetor que representa uma quadrivelocidade, aqui eu vou escrever aquele que é normalizado, ele pode ser escrito assim, né? Esse cara vai ser gama, a primeira componente, as próximas componentes vão ser gama V1 sobre C, gama V2 sobre C e gama V3 sobre C, certo? Isso aqui não é nada mais do que 1 sobre C dx, né, d tal. Naturalmente, esse negócio aqui vai descrever para a gente a quadrivelocidade, só que medida. As medidas do referencial, x, né? Esse aqui eu chamo de referencial x0, x centro, né? As medidas nesse referencial, só que com o relógio do observador, tá certo? Então tem um pouco de mistura de um invariante, que é o relógio do observador, e as medidas do referencial, que naturalmente dependem da definição do referencial. A gente já viu que esse negócio se comporta como um quadrivetor, né? E a gente tem aqui que os nossos VI nada mais são do que a derivada do xi, não em relação ao tempo próprio, mas em relação ao tempo coordenado, tá certo? Então, esse cara aqui é o nosso VI. Okay? Bom, e a gente viu que esse cara pode ser usado, 1, 0, 0, 0, para, digamos, extrair informação aqui, né? A gente sabe que esse cara aqui, agora, em álgebra de Clifford, né, em álgebra geométrica, pode ser escrito assim, mi, e mi, o que diz que esse cara é igual a menos E0, que é igual a E0 aqui. Certo? Se tiver alguma dúvida nesse tipo de coisa, me falem que eu reviso, tá bom? Isso aqui, naturalmente, a gente já tinha visto também, que pega o quadrivetor, pega o projetor, e esse cara aqui nada mais vai ser do que menos gama, né? Que é a projeção da primeira componente, da zeroésima componente, já que aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Essa contração aqui usa a métrica de Minkowski, que tem um menos 1 na diagonal, então fica dessa forma. Ok? Claro que isso pode ser reexpresso assim, o produto simétrico, que é o produto interno W, que é menos gama. Ok? A gente sabe que U quadrado é igual a menos 1 e a gente sabe que W quadrado é igual a menos 1. Ok? Então a gente tinha visto que pensa num ponto do espaço-tempo, né? Então você tem um ponto no espaço-tempo, x. Agora esse x, né? Eu posso escrever ele assim primeiro, só para vocês lembrarem, x0, x1, x2,
x3, mas eu posso representar esse mesmo ponto com um vetor no meu espaço, na minha álgebra de Clifford, né? Ou seja, esse x aqui nada mais vai ser do que o meu e mi x mi, tá certo? E aí eu tenho todas as propriedades algébricas da álgebra ao meu dispor para fazer conta, ok? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso escrever que o meu x, ele vai ser igual a x0 e0 mais xi e i, ok? Ou seja, eu só separei o espaço e o tempo aqui. Bom, a gente consegue ver facilmente que x escalar w é igual a menos x0, tá certo? Então, esse primeiro termo aqui é simplesmente a projeção do espaço, tá certo? Desculpa, do tempo. Então, se eu faço o produto interno do meu vetor coordenada, da minha coordenada do evento, com esse cara aqui, ele me diz quanto tempo passou do ponto de vista desse referencial, tá certo? Agora, isso aqui seria, digamos assim, a parte espacial associada ao referencial W, tá certo? Vamos ver como é que a gente pode ver isso, né? Eu vou simplesmente jogar esse cara para a esquerda e botar o outro cara na direita. Ou melhor, vou jogar esse cara para cá e mudar a posição da minha igualdade. Vai ficar assim, xi e i vai ser igual a x, deixa eu ver como é que eu usei, mi e mi, que é esse termo aqui, tá bom? Nada mais, menos x0 e 0. Tá bom? Bom, então eu vou simplesmente voltar aqui para o x. E esse cara aqui, como é que eu vou fazer? O meu x0, ó, cadê? O meu x0 aqui é menos isso aqui, ok? Então eu vou escrever assim, esse cara é menos w, né? Cadê? Esse cara é menos w. E esse e0 aqui, peraí, menos w não, tá errado. Eu não trouxe o meu apagador, peraí. Aqui é só o x0, né? O x0 é esse produto já aqui. Então, esse x0 aqui é esse menos esse produto aqui. Então, eu tenho menos x.w. Só que esse cara que está aparecendo aqui fora é o próprio w, tá certo? Então, aqui fica w. Aí você fala, bom, mas por que você fez isso? Parece que você está dando em círculos, né? Mas vamos olhar para cá, o que a gente quer de fato fazer? A gente quer extrair a estrutura algébrica aqui. A gente quer, na verdade, extrair informação usando a estrutura algébrica. E a gente vai fazer isso. Esse menos com menos fica mais, aqui vai ficar x.w, certo? Nada demais, por enquanto. A gente simplesmente escreveu a projeção espacial em termos de produtos da álgebra de Clifford, usando o vetor que define o referencial. Então, vocês estão vendo que, de certa forma, o meu E0, ele define o referencial, tá certo? O bonito do que a gente está fazendo aqui é que se vale para um W que simplesmente coincide com E0, vale para qualquer W outro que tenha norma menos 1, entendeu? Então, essa projeção que você pode fazer em referenciais, ela vai fazer o papel de uma transformação de Lorentz, né, porque vai simplesmente dar aquele evento em outros referenciais, sem você fazer uma transformação de Lorentz, simplesmente projetando no referencial corretamente, ok? Beleza, mas a gente pode trabalhar esse cara aqui mais um pouco, né? Vamos fazer aqui para ficar mais fácil de ver. Então, vamos pegar esse cara, vamos escrever assim, ó, x mais... Esse cara aqui é o quê? É xw mais wx sobre 2 vezes w. Tá vendo? Então aqui começa a entrar, digamos, o poder dessa álgebra em auxiliar a gente a fazer conta, tá certo? Então isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um 2 aqui na frente, vou botar o 2 em evidência, aqui vai ficar x. Esse cara, ele é assim, né? Isso vezes isso, mais isso vezes isso. Mas eu vou ter o quê? xw quadrado mais wxw, certo? A gente sabe que esse cara aqui é igual a menos 1, né? Isso aqui é igual a menos 1. Então, eu tenho 2x menos x, vai ficar x mais wxw sobre 2, certo? Deixa eu ver para qual lado eu tirei. Bom, então o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso voltar a botar um w aqui. Então, eu vou botar um
W quadrado e botar um sinal de menos aqui. Ok? Mas W quadrado é W vezes W, então eu tenho XWW e aqui eu tenho WXW. Eu vou botar o W da direita em evidência. Vai ficar assim. Menos XW mais WXW sobre 2. Mas olha que legal, agora inverteu o papel. Essa expressão da projeção espacial está em termos de um produto interno. O que acontece na álgebra de Clifford que facilita a nossa vida, nossa álgebra geométrica, né, são sinônimos, é que o produto externo também, ele frequentemente aparece para ajudar a gente a fazer essas contas. Então, quando você faz usando só a álgebra que você obtém das componentes, esse tipo de coisa é mais difícil de ver, tá certo? Porque aqui envolveria você botar um monte de símbolo de Levitiv, um monte de coisa complicada. Aqui não, as relações algébricas nos dão tudo. O que eu quero dizer é que isso aqui é igual a WX menos XW. Então, isso aqui é W externo X W. Então, olha que bonito. O nosso referencial, ele vem desse produto aqui, ó. Eu pego um vetor X, ou seja, se eu quero saber as componentes espaciais de um certo vetor, eu quero saber as coordenadas espaciais de um evento num certo referencial, eu pego o evento, calculo o produto externo com um certo vetor tipo tempo, normalizado, e depois multiplico pelo mesmo vetor tipo tempo. Esse cara aqui me dá isso aqui, ó. Então, se eu fiz isso nesse referencial que está, digamos, associado ao meu sistema a minha base original, é feito fácil assim, mas se eu tivesse usado um W qualquer aqui, também funcionaria, tá certo? Então, você não precisa mais nem pensar em transformação de Lorentz. Você fala, não, meu vetor posição é esse cara aqui. Cadê? Onde eu comecei com ele? Meu vetor posição é esse cara aqui, que nesse sistema de coordenadas tem essas coordenadas aqui, mas eu posso abstrair ele num quadrivetor aqui de Clifford, e aí eu posso extrair informação fazendo o quê? Projeções desse tipo. Eu calculo esse produto aqui, eu sei que o resultado, o número que eu vou obter aqui, é quanto tempo passou nesse referencial. Eu faço essa conta aqui, eu sei que essas são as coordenadas espaciais nesse referencial definido por W, tá certo? Então isso aqui dá uma flexibilidade e uma facilidade muito grande de vocês fazerem conta, tá bom? O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, né? Repetindo, a gente tem XI e I, nada mais é do que WX, W, né? E a gente define X com seta, tá certo? Isso vai servir depois para a gente definir todos os caras que forem associados a representações espaciais, como sendo isso aqui. WX. Ok? Que a gente vai chamar de bivetor posição. Então, bom, isso mostra pra gente que X vai ser igual a X0 W mais X seta W. Ok? E, naturalmente, X vai ser igual a X0 mais X seta W. Então você vê que algumas coisas, novamente, seria muito complicado representar numa álgebra normal, aqui fica menos natural, que é a soma de um escalar, ou seja, na álgebra de Clifford, esse cara aqui é um número, né, ele não se transforma, e esse bivetor. E é claro que a multiplicação pela direita pelo esse W que faz esses caras voltarem a ser um vetor, tá certo? Mas esse tipo de elemento aqui, você vai dificilmente conseguir representá-lo sem introduzir uma álgebra como essa, tá certo? Bom, isso faz você conseguir fazer cálculos fáceis, né? Ou seja, se você quiser calcular quem é x quadrado vai ser x0 mais x seta, w, x0 mais x seta, w, certo? Só que o que nós vimos, pessoal? É o seguinte... A gente viu em geral, eu vou escrever aqui, que quando você tem um produto externo VW com X, e você multiplica ou por X ou por W,
esse cara anticomuta com esse. Ou seja, a gente mostrou lá atrás que isso é igual a menos o W, tá certo? WX. Ok? Significa que esse cara, por ser exatamente esse tipo de produto, cadê? Como o meu x seta, cadê? Está definido aqui. Quando eu passar meu W para cá, esse cara troca de sinal, né? E o meu W vem para cá. Então, o que eu tenho? Eu tenho que x quadrado é igual a x0 mais x seta. Aí eu vou ter W quadrado. E aqui eu vou ter x0 menos x seta. Porque foi o resultado da comutação desse cara com esse cara aqui. Ok? Mas isso aqui é menos 1. Então vai ficar assim. X quadrado é igual a menos x0 mais x seta. E aqui x0 menos x seta. Ok? Mas é fácil esse cara aqui, né? Porque, veja, isso aqui é um número, então comuta com esse. Eu posso abrir esse quadrado aqui como se ele fosse feito de números normais. Então, esse cara vai ficar menos x0 ao quadrado mais x seta ao quadrado. Tá certo? Então, novamente, aqui a gente está usando o referencial W. E a gente está vendo que no referencial W a gente consegue escrever o quadrado em termos do módulo do vetor posição menos o quadrado da coordenada temporal, tá certo? Que era o que a gente sabia fazer desde o começo. Porque, por causa disso aqui, ó. Esse cara aqui eu mostrei na aula passada que você botar ele aqui, e se você quiser trazer ele para cá, você ganha um sinal de menos. Então, esse cara está assim, ó, W externo X, W. Só que lá W pela direita. Quando eu passar ele para cá, ele vai ganhar esse sinal de menos aqui. Aí eu boto em evidência porque ele passa por um número, porque o número vezes ele tanto faz multiplicar pela esquerda e pela direita. Então, quando eu passei esse W para cá, ele apareceu aqui e esse cara mudou de sinal. Bom, então, vantagens, né? E, digamos assim, não só vantagens, mas mais uma maneira de você poder trabalhar esse tipo de conceito. Ou seja, um conceito que às vezes era puramente geométrico, agora ele também é algébrico, né? Por isso que a gente chama de álgebra do espaço-tempo, porque é uma álgebra que carrega no seu produto essas características geométricas do espaço-tempo. Bom, como eu falei para vocês, isso aqui funciona para qualquer W. Tá? Então, se eu quiser fazer essa mesma decomposição aqui para um outro vetor do espaço-tempo, eu posso fazer. Aqui, naturalmente, a coordenada que vai aparecer aqui vai ser uma combinação complicada, tá certo? Depois, mais para frente, a gente pode fazer essa conta. Vocês vão ver que vai ser simplesmente a transformação de Lorentz, porque tinha que ser, tá certo? Ou seja, se o meu W aqui não é mais exatamente 1, 0, 0, 0, mas vai ser uma coisa do tipo gama, V1, alguma coisa assim, então aqui o que vai aparecer não vai ser mais x0, vai ser a transformação de Lorentz de x0, tá certo? Mas o que importa é que, se você tem agora para um W qualquer, x escalar um W qualquer vai ser o coordenada de tempo em W. Ok? Eu tinha... tá aqui. Bom. Mas vamos pensar agora, vamos estudar um pouco esses referenciais, porque eles vão ser bastante importantes e eles vão estar relacionados à primeira coisa que vocês vão aprender dessa álgebra, na prática, no curso, que vai ser as matrizes de Pauli. Já viram as matrizes de Pauli? Não, né? Vocês vão ver isso em mecânica quântica, quando vocês for introduzido o conceito de spin. Né? Existe uma mecânica quântica de Pauli, que é a mecânica quântica da equação de Schrödinger, mas agora estendida para partículas com spin meio, tá certo? E a gente vai ver como que elas aparecem na álgebra do espaço-tempo, porque elas não são nada externo ao espaço-tempo, elas fazem parte da estrutura natural, certo? Bom, nosso vetor posição x vai ser igual a
WX, certo? Bom, a gente está fazendo para o nosso x0, então esse cara aqui vai ficar assim, E0x, né? Mas isso aqui vai ser E0, x, mi e mi, certo? Só que a gente sabe que quando for 0 com 0, vai dar 0, ou seja, E0 e E0 aqui, o produto é antissimétrico, dá 0. Então aqui vai sobrar só assim. Eu só estou voltando ao que a gente tinha, tá? Vai ficar xi e i. Ok? Deixa eu botar o externo aqui para não confundir. A gente faz mais um passo. Xi e i. Mas veja, pessoal, deixa eu escrever aqui. 0 i vai ser igual a 0 i menos i 0 sobre 2. Mas a gente viu que esses caras anticomutam, então eu posso trocar de posição e mudar o sinal. Mas se eu faço isso, eu encontro que isso aqui é E0 e I. Tá certo? Então isso aqui nada mais vai ser do que eu pegar um vetor e escrever assim, ó. Deixa eu ver, estou botando à esquerda? Não, estou botando à direita. Vai ficar assim, xi, E0 e I. Ok? Deixa eu ver se não estou fazendo alguma coisa errada. Tá. Até aqui tudo bem, pessoal? Beleza. Só que eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou dar um nome para esse cara aqui. Certo? Aqui o meu W... Eu fiz uma escolha ruim lá atrás e meu W ficou com o sinal trocado. Eu vou definir o meu W aqui agora como sendo E0, tá certo? É só porque, depois eu tenho que arrumar minhas notas, mas eu fiz essa escolha ruim lá atrás. Lembra que tinha a questão do projetor, que ele tem um sinal trocado, porque eu começo com os índices em cima e quando eu desço eu troco o sinal? Então, para ter o projetor mesmo, você tinha que ter o sinal trocado, entendeu? Por isso que a definição mais... Não está nada errado, tá? Mas a definição mais razoável é essa aqui, certo? Mas, bom. Então, dada essa definição, aqui eu teria um sinal, eu teria o E0 em cima, aqui o E0 em cima, aqui o E0 em cima, e aqui o meu E0 em cima, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir sigma i como sendo E0 e I, certo? 3 barrinhas porque é uma definição, tá certo? Agora, o que é isso, pessoal? Para que serve os nossos sigmas? Eles formam uma álgebra? Vamos ver. Se eu pegar o sigma 1 com sigma 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter E0, E1, E0, E2. Mas eu posso fazer o seguinte, ó, esse 1 passa pelos 2, né, então são 2 comutações, e esse cara passa só pelo O2, se eu for tentar trocar de posição os dois, certo? Então eu tenho 3 comutações. Como eu tenho 3 comutações, o número ímpar tem um sinal de menos, vai ficar assim, menos E0, E2, E0, E1. Mas isso aqui está me dizendo o quê? Que isso aqui é menos sigma 2, sigma 1. Mas eu estou encontrando o quê? Eu estou encontrando que sigma 1 mais sigma 1, sigma 2 mais sigma 2, sigma 1. Eu posso dividir por 2, porque é igual a zero. É igual a zero. Parece que eu tenho tipo um produto interno aqui, da mesma forma que eu tinha definido para os E's, está valendo para o sigma. Tá certo? A gente pode ver se, inclusive, a gente consegue escrever uma álgebra de Clifford completa agora para esses caras. Certo? Ou seja, a gente acabou de mostrar aqui sigma i ponto sigma j é igual a E0 e i, E0 e j mais E0 e j, E0 e i sobre 2. Mas, novamente, eu posso agora refazer essa conta aqui de uma outra forma. Esse cara troca aqui de sinal uma vez, então vai ficar menos, né? Só que E0 ao quadrado é menos 1 também, então vai ficar assim.
EI, EJ mais EJ, EI sobre 2. Mas isso aqui a gente sabe que é a métrica IJ. Tá certo? Mas isso aqui é delta IJ, na métrica de Minkowski, certo? Então, você vê que esse cara está dando para a gente uma métrica euclidiana. Então, dentro de uma álgebra de Clifford, você define um referencial, esse referencial induz 3 vetores, né? E esses 3 vetores satisfazem uma álgebra de Clifford do tipo euclidiano, tá certo? Ou seja, de uma álgebra que tem um produto interno euclidiano. Bom, a gente tem que o escalar é o mesmo de 1 e 3, tá certo? E os bivetores? Vamos pegar os bivetores são... Eu vou pegar o sigma I externo sigma J, certo? Vamos calcular quem são esses caras aqui. Então, eu tenho aqui sigma I externo sigma J vai ser o quê? E0, EI, E0, EJ menos E0, EJ, E0, EI sobre 2. Mesma coisa acontece. Comuta uma vez, porque esse cara é diferente desse, e esse cara ao quadrado dá menos 1, então não muda nada, vai ficar só assim. EI, EJ, menos, não muda, EJ, EI. Certo? Mas esses são o outro trio de bivetores que a gente tinha na álgebra completa, né? Ou seja, os nossos vetores de base já são bivetores de base, mas são bivetores que envolvem um vetor tipo tempo aqui. Agora que eu fiz os bivetores dessa subálgebra, eu tenho que os bivetores deles são dados pelos outros 3 elementos da minha álgebra, tá certo? Da minha álgebra de bivetores completa. Ou seja, esses caras aqui, quando eu pegar o 1 com 2, isso aqui vai dar E1, E2, certo? Em contraste com esse cara aqui, que é sempre 0 e 1, 0, 2, 0 e 3, aqui vai ser o 1, 2, 1, 3 e 2, 3, ok? Que são outros 3 elementos. E, finalmente, eu posso calcular o meu pseudo-escalar dessa subálgebra, que vai ser sigma 1, sigma 2, sigma 3, que vai ser E0, E1, E0, E2 e E0, E3. Bom, esse cara troca com esse, ou seja, o E0 troca com E2, menos 1. Só que ao quadrado fica 1 de novo. Então vai ficar E0, E1, E2, E3, que é o meu I maiúsculo. É o meu pseudo-escalar. Certo? Bom, vamos fazer conta agora. Vamos fazer conta no sentido de vamos contar o número de elementos que a gente tem nessa álgebra. A gente já viu que ela é fechada, né? Porque a gente sabe que esse elemento vezes um bivetor dá outro bivetor. A gente fez essa conta na aula passada. A gente sabe que todos os bivetores estão representados. A gente sabe que o escalar está lá. Então, a gente tem a subálgebra par, né? Ou seja, deixa eu escrever aqui. Temos aqui o meu CL3. Essa subálgebra ela vai ser composta pelo escalar, pelo meu bivetor posição, pelo meu bivetor aqui, peraí, a gente já viu isso aqui, os meus bivetores que são dados por esses caras aqui, as minhas áreas mesmo, tá certo? E o meu pseudo-escalar. A gente tem um elemento aqui, a gente tem 3 elementos aqui, a gente tem 3 elementos aqui, e a gente tem um elemento aqui. Então, essa álgebra ela tem dimensão
8. Aí vocês perguntam, bom, o que é 8? Por que 8 aqui, né? Alguém tem uma ideia? Porque lembra, quando a gente viu a álgebra completa, a gente viu que essa aqui, né? A gente viu que a dimensão de CL13 era igual a 16, que era igual a 4 vezes 4. Que são as matrizes 4x4, são as matrizes gama, que a gente chama assim, que são as matrizes que definem lá a álgebra de Clifford da equação de Dirac, tá certo? E a gente viu que isso aqui dá metade da álgebra, da álgebra pra gente. Você vê que essa álgebra ela só vai envolver produtos pares de vetores de base, ou seja, 0, 2, 2 e 4. Então é o que a gente chama de subálgebra par. Uma subálgebra par ela é fechada, tá certo? Então, produtos de elementos pares com elementos pares vão dar elementos pares, tá certo? Maravilha. Agora, por que ela é importante? Porque ela representa um referencial, tá certo? Ela te dá esses vetores posição aqui. Ela representa uma projeção de uma coisa quadridimensional numa folha tridimensional, tá certo? E o que essa dimensão 8 está dizendo para a gente, pessoal? Porque aqui a gente não consegue associar com matrizes 3x3, não dá, porque seria 9. 2x2 é 4. E aí? Esse cara aqui são matrizes 2x2 complexas. Matriz 2x2 tem 4 elementos, mas se os 4 elementos são números complexos, são 8 que eu tenho no total. Então, esses caras aqui também têm 8. Então, essas matrizes aqui, 2x2 complexas, né, vão ter uma relação de 1 para 1 com essa subálgebra aqui. E é por isso que elas vão aparecer na mecânica quântica não relativística. Porque a mecânica quântica não relativística é basicamente a mecânica quântica que você faz num referencial desse cara aqui e não percebe os efeitos da transformação de Lorentz. Tá certo? E olha quem está fazendo o papel de I aqui, ó. É esse cara. Ou seja, aquele pseudo-escalar quadridimensional, ele faz o papel do I que você vê geralmente quando você estuda essas matrizes aqui. Essas matrizes aqui, quando a gente for ver só o grupo de transformação, elas vão representar o grupo SU2. O grupo SU2 é o grupo que a gente usa para fazer a eletrofraca, tá certo? Parte dele, né? Ou ele em parte. Então essas coisas todas estão todas amarradas já na álgebra de espaço-tempo, tá? Bom, essas matrizes aqui que a gente está, de certa forma, encontrando, essas sigmas aqui, vocês vão encontrar lá na mecânica quântica com a cara de matrizes de Pauli, tá certo? Vão ser matrizes que vão satisfazer essas propriedades aqui. Você vai encontrar duas matrizes 2x2 complexas, 3 matrizes 2x2 complexas, que vão satisfazer uma matriz vezes a outra vai ser igual a outra vezes a matriz, né? Menos a outra vezes a primeira. Todas essas relações algébricas vão estar presentes nessas matrizes 2x2. Novamente, a representação matricial ela pode ser útil em algumas circunstâncias, mas ela não é necessária. Você poderia simplesmente trabalhar sempre com a álgebra sem trabalhar com uma representação em termos de matrizes. Basta você pensar que abstratamente esses objetos com essa propriedade algébrica existem e que você pode trabalhar com eles. Só isso, certo? Por mais abstrato que isso seja, é uma coisa que a gente pode fazer bastante na física e geralmente com muito sucesso, certo? Mas veja, vamos ver algumas coisas interessantes aqui. Se eu tenho um vetor U espacial, ele vai ser escrito como? Ele vai ser U, I, sigma, I, certo? E se eu tenho um vetor W também espacial, ele vai ser WI, sigma, I, certo? Aí você se pergunta, bom, mas o que acontece quando eu faço o produto interno? É fácil, né? Porque se eu pego esse cara, escalar esse, usando a álgebra, o que vai acontecer? Eu vou ter esse tipo de produto que vai dar o delta de Kronecker, ou seja, esse cara aqui vai ser simplesmente o IWI, certo? Produto interno que vocês estão acostumados.
Tá certo? Então a álgebra realmente está fazendo o papel dela. Mas agora, se eu quiser calcular esse produto aqui, o que eu vou encontrar? Vamos ver, né? Esse cara aqui vai ficar assim. UI, WJ, sigma I, sigma J. Certo? Bom, mas se esse cara é antissimétrico, significa que eu posso fazer aquele truque, né? Eu vou escrever esse cara assim. Eu vou escrever duas vezes. UI, WJ, sigma I, sigma J, sobre 2. Aí eu vou escrever essa expressão de novo, só que eu vou escrever ela de novo trocando a posição aqui, por isso tem que botar um menos. Vai ficar assim, UI, WJ, sigma J, sigma I. Pessoal, esse truquezinho aqui a gente usa bastante, vocês estão tranquilos com isso, né? Mas veja, agora, esse índice aqui, ele é um índice mudo. Posso usar a letra que eu quiser aqui. Inclusive, eu posso trocar I com J. Eu posso botar o J aqui, posso botar o I aqui e o J aqui. Tá certo? O que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente escrevendo isso aqui assim, ó. UI, WJ, menos UJ, WI, sobre 2, sigma I, sigma J. Certo? Aí vocês perguntam, pô, mas e daí, né? Vamos ver o que significa esse treco. Então vamos voltar. Eu tô U W vai ser assim. Eu vou escrever explicitamente agora, tá? Vai ficar assim. U1W2 menos U2W1 sigma 1 sigma 2, tá? Sobre 2. Mais, deixa eu escrever aqui embaixo, mais U1W3 menos U3W2 sobre 2, sigma 1, sigma 3. Sempre acompanha aqui a ordem, né? Mais U2W3 menos U3W2 sobre 2, sigma 2, sigma 3. Eu tirei o sinal de cunha aqui porque, como esses objetos já anticomutam, eu posso escrevê-los assim como eu mostrei no começo da aula. Mas, olha que interessante. Esses caras aqui, ó, eles são iguais ao quê? Né? O meu sigma, deixa eu escrever aqui. Sigma 1, sigma 2, eu posso botar menos o I ao quadrado, e esse negócio vai ficar assim. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Deixa eu fazer melhor. Tá. Vai ficar menos E0, I, E1, E0, E2, I ao quadrado. Aí eu vou ajeitar esse pedacinho aqui primeiro, então troca uma vez, I ao quadrado é a mesma coisa, então fica E1, E2, e aqui vai ficar E0, E1, E2, E3, vezes I. Todo mundo concorda? Eu peguei um dos Is e eu abri, esse cara aqui é um dos Is, e o outro eu deixei quietinho aqui. Tá certo? Bom, mas isso aqui é quanto, pessoal? Ó, esse cara aqui, ele vai passar uma vez, duas vezes e vai morrer com esse. Então, permutou duas vezes e nada aconteceu. Esse permuta uma vez aqui, então troca o sinal. Então vai ficar E0, E3 vezes I. Mas isso, pessoal, ó, deixa eu continuar aqui. Isso aqui é sigma 3 vezes I. Isso aqui não é sigma 3? E esse cara é o I. Então, você vê que esse elemento aqui,
ele não é um elemento de base dos vetores, porque os vetores são sempre assim, né? 0,1, 0,2, 0,3. O produto externo está me dando uma coisa que é 1,2, tá certo? Só que esse cara, 1,2, pode ser escrito como 3 vezes I, tá certo? Então, o que significa isso, pessoal, pra gente? Se eu fizer a mesma conta, eu vou descobrir que esse cara aqui, né, vai ser menos sigma 2i. Esse cara a gente já viu que é sigma 3i. E esse cara eu já digo para vocês que vai dar sigma 1i. Tá certo? O que eu posso fazer aqui então? Só ver isso que eu quero. Se eu multiplicar, deixa eu ver porque o sinal não está do jeito que eu queria, peraí. Tanto faz, porque faz duas vezes. Então, deixa eu ver se não errei nada. Tem menos aqui, porque o i ao quadrado dá menos 1. Aí eu escrevi um dos i's abertos. Esse cara comutou 1, 2, foi. Então não mudou o sinal. Esse cara comutou 1 e morreu, ele ao quadrado é 1. Então mudou o sinal, ficou assim mesmo. Não, tá certinho, é isso mesmo. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar esse cara aqui assim. U externo W vezes menos I. Tá certo? Como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar assim, ó. U1W2 menos U2W1. Esse cara eu multipliquei por I e o menos, então vai ficar só sigma 3. Esse cara vai ficar assim, menos U1W3 menos U3W2, sigma 2. E o último com sinal positivo vai ficar U2W3 menos U3W2. E aqui vai ficar sigma 1. Mas então o que é isso aqui? Quem é... Ó, veja, o que eu estou obtendo do lado direito? Isso aqui é um vetor. Porque agora está na base sigma 1, sigma 2, sigma 3. Não está mais naquela base sigma 1, sigma 2. Está na sigma 1, sigma 2, sigma 3. Então ele está na mesma natureza que esses dois objetos aqui. Então é um produto que pega dois vetores e me dá um terceiro vetor, e não um bivetor. Tá certo? E que tem essas componentes aqui. Então, isso a gente pode, se a gente quiser, a gente poderia inclusive definir isso como produto vetorial definido como menos o W. É 1. Obrigado. Então vocês vejam que o produto vetorial é o produto externo no qual a gente usa o i para transformar bivetor em vetor. Por isso, novamente, uma coisa que eu insisto, porque eu acho que aos poucos botar na cabeça de vocês, o campo magnético, vocês vão ver daqui a pouco, ele não é um vetor. Ele é um bivetor, ou seja, ele está associado a uma área, ele não está associado simplesmente a uma direção simples do espaço, certo? Ok. Maravilha. Vamos ver mais uma coisa aqui, a gente encerra isso e volta agora com essas ferramentas para discutir mais conceitos de relatividade restrita. Faltam poucos agora, imagino que semana que vem a gente termina isso e vai começar o eletromagnetismo relativístico, né? O eletromagnetismo já é relativístico, mas a gente vai ver ele num formato que a relatividade restrita fica evidente nele, tá certo? Então vamos lá. Eu vou querer fazer uma rotação agora. Exponencial de θ, sigma 1, sigma 2. Né? Então veja, a gente construiu rotações assim lá atrás com E1 e E2. Mas agora a gente está numa subálgebra de Clifford que isso aqui tem que funcionar igual. Certo? Já que funciona no outro, tem que funcionar nesse. Okay? Então vamos primeiro trabalhar nesse objeto. Quem é esse 1, 2?
Mas a gente acabou de fazer essa conta. Ó. Esse 1, 2, ele vai virar sigma 1, sigma 2. E isso aqui vai ser o quê? Deixa eu ver. Aqui é 2, 3. Aqui. Ah, porque eu copiei, fiz o mesmo erro. Isso. Então a gente já viu que esse cara vai ficar sigma 3 vezes I, que dá para vocês verem facilmente que é igual a I vezes sigma 3. Aí vocês contam o número de permutações que vocês vão ver que isso aqui é verdade. Então, essa rotação ela é assim, ó, exponencial de θ I sigma 3. Mas é exatamente assim que vocês pensam em rotação. Vocês não pensam que a rotação é no plano 1, 2. Vocês sempre pensam que a rotação é no plano ortogonal a 3. Mas as duas coisas são a mesma coisa. Né? O ortogonal a 3 é basicamente 1, 2. Tá certo? A vantagem não, isso geralmente a gente aprende dessa forma, porque em 3 dimensões é assim. O número de áreas é igual ao número de direções. Mas em 4 dimensões já não é igual. A gente tem 4 direções, mas tem 6 áreas possíveis. Então, se o mundo tivesse 4 dimensões espaciais, a gente nunca teria aprendido isso aqui dessa forma, tá certo? E como é que fica isso? A gente já fez essa conta. Esse cara aqui vai ser cosseno de θ mais I sigma 3 seno de θ. E esses caras aqui, ó, eles sempre são assim. Sigma I sigma 3 ao quadrado vai ser I ao quadrado, sigma 3 ao quadrado, que vai ser menos 1. Né? Então, esse cara, ele está fazendo o papel do I da rotação, tá certo? Só que aqui, naturalmente, nós temos 3 Is. A gente tem o I sigma 1, o I sigma 2 e o I sigma 3. Cada um, se você quiser pensar, é um plano complexo onde essa unidade imaginária gera rotações. O nome disso, pessoal, é quatérnios. Tá certo? Então, se vocês já ouviram falar dos quatérnios, que são a extensão dos números complexos, eles formam pela essa subálgebra da álgebra de Clifford tridimensional. Tá certo? Então é uma coisa natural, ela é geométrica. Veja aqui, pessoal, a gente está fazendo só... A gente não está introduzindo nada da nossa cabeça que a gente não entende. Né? São as estruturas que a gente pegou do espaço-tempo, que a gente mediu, o que é posição, o que é momento, o que é energia, o que é posição, né? E tempo. A gente extraiu as relações geométricas e a gente encontrou uma maneira algébrica de representar essas noções geométricas. E daí a gente está tirando todos esses conceitos que estão presentes em toda a física que vocês vão ver daqui para frente. Tá certo? Não tem nada que nós não possamos diretamente associar com física palpável, tá certo? Palpável, nesse sentido de compreensível em termos mais simples, tá certo? E esses rotores aqui, esses objetos aqui, da mesma forma que eu discuti que os presentes nessa álgebra vão formar os espinores de Dirac. Você vê que os espinores de Dirac eles vão ser mais complicados, porque eles vão ter essas matrizes 4x4. Então, você sempre tem 2 pares de espinores lá dentro, e é justamente por causa da relação com o tempo e do boost. Né? Então, a presença de partícula traz a noção de antipartícula. Eventualmente, vocês podem ver isso em mecânica quântica 2, tá certo? Mas é mais complicado. Só que se você bota no referencial, aí você pode ver só o spin de uma partícula, sem precisar confrontar o fato de que também tem antipartícula associada a ela, certo? Então, esses caras aqui vão formar esses espinores associados a essas matrizes de Pauli aqui, ó. Por isso que os espinores da mecânica quântica têm 2 componentes, tá certo? Vocês vão ver que vão estar associadas ao momento angular associado ao spin na direção Z, por exemplo, quando você representar esse tipo de objeto aqui. Ok? Ok, vamos lá. Voltando para a dinâmica. Pessoal, agora nós vamos voltar para a dinâmica e a gente vai... eu vou mostrar para vocês as coisas do ponto de vista de vetores de Clifford junto com os tensores de componentes que estão acostumados, tá certo? Se tiver alguma passagem que vocês tiverem alguma dúvida, claro, chame a minha atenção que eu esclareço como é que funciona num ponto de vista ou em outro, tá certo?
Então vamos voltar para o conceito de momento e energia, tá certo? Aí depois disso a gente precisa ver os operadores diferenciais, o conceito de divergência rotacional, que a gente conhece tridimensional, a gente tem que estender para o quadridimensional, e aí acabou assim, a parte fundamental. A gente pode ver alguns exercícios de dinâmica e passar para o eletromagnetismo, que vai ser a última fase do curso. Ou talvez introduzir o eletromagnetismo e talvez depois dos exercícios, não sei. O que nós vimos, pessoal, lá atrás? Que o momento, o quadrimomento, ele vai ser escrito assim, certo? Lembrando que isso nada mais é do que a representação em Clifford disso aqui, certo? Então, isso aqui, essa expressão, ela tem o mesmo significado dessa aqui. Essa aqui implica no referencial, porque tem um mi aqui que diz que isso são componentes de um certo referencial, enquanto essa expressão ela é agnóstica em relação ao referencial, certo? Se você tiver um W, você simplesmente faz o produto P com W e você sabe qual é a energia naquele referencial, certo? A gente sabe aqui que nós temos o P quadrado. O P quadrado vai ser M quadrado, U quadrado. Só que isso aqui a gente sabe que U quadrado é o escalar U, que é menos C quadrado. Então isso aqui vai ser menos M quadrado C quadrado. Bom, pessoal, isso aqui é um invariante. Você pode fazer a transformação de Lorentz que você quiser, que esse cara aqui não muda, tá certo? Então, de certa forma, a massa, ela representa esses possíveis invariantes que você tem no espaço e tempo, tá certo? Por isso que ela é bastante diferente da energia. A massa é um invariante, enquanto a energia, ela depende do referencial. A energia ela só faz sentido quando você escolhe o referencial, tá certo? E quando você vai fazer a classificação do grupo de Lorentz, naturalmente você vai ter que essa escolha desse invariante é uma das escolhas que você faz da representação, tá certo? Então é por isso que você consegue classificar as partículas da natureza através da classificação das representações do grupo, certo? Bom, deixa eu ver. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos introduzir o conceito de trabalho. Então a gente tem uma coisa do tipo dP, dt igual a F, tá certo? Novamente, usando a álgebra de Clifford. A gente sabe que esse conceito de força aqui não é muito bom, porque essa força aqui é a força medida no referencial x0, t0, desculpa, x0, x1. E nesse referencial, se essa força, por exemplo, for constante, como a gente discutiu, esse cara aqui poderia ter energia infinita, esse cara aqui poderia ter velocidade maior que da luz, assim por diante. Então, não é um bom conceito, mas a gente pode introduzir, por enquanto, só para pensar no que está acontecendo, certo? Se projetarmos essa expressão num referencial, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer E0 externo, essa expressão inteira. Certo? Então vai ficar assim. E0 externo dp dt igual a esse cara externo F. Certo? Mas a gente viu o que é isso aqui. Esse negócio aqui vai ser simplesmente o que a gente chamou de P seta dt igual a F seta. Certo? Bom, então a gente tem aqui uma equação tipo a equação de Newton, tá certo? A gente diz que se existe qualquer coisa fazendo essa variação do dp dt aqui, a gente vai chamar esse negócio de força, tá certo? De certa forma isso aqui define o que é uma força. E se a gente projeta no referencial, a gente tem esse cara aqui. Naturalmente, isso aqui é a mesma coisa dessa expressão que vocês já teriam visto usando componentes, tá certo? Esse cara aqui seria o Fi, ok? É a componente espacial da sua força, ok? Mas aqui na álgebra de Clifford você tira fazendo esse produto externo com um certo vetor tipo tempo que projeta num certo referencial. Ok. Isso aqui está tudo já bem definidinho. A gente pode fazer o seguinte. P, a gente sabe que é dado por M, né? E a gente viu que para isso aqui funcionar, o P ele tem que ser construído com U. Certo? Não pode ser construído com V. Né? Tem que ser construído com U, que é igual a M gama V.
certo? A gente já discutiu isso e hoje a gente sabe que V nada mais é do que dx dt, certo? Enquanto U é dx de tal, né? A diferença entre os dois é a diferença do tempo próprio para o tempo coordenado, e essa diferença é dada por essa presença desse fator gama aqui associado à velocidade, certo? Se eu quero calcular o trabalho, pessoal, o que eu vou fazer? Eu quero saber a força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento é a força escalar o deslocamento que a partícula está fazendo. Mas qual é o deslocamento que a partícula está fazendo, né? Ou seja, o ΔX associado a uma partícula é o quê? É a velocidade da partícula, né? Vezes ΔT. Certo? Isso aqui é o quanto de deslocamento infinitesimal que a partícula sofreu, né? Naquele instante de tempo. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso primeiro calcular a expressão inteira, vai ficar assim, dp dt escalar v ΔT igual a f escalar v ΔT. Tá certo? Posso fazer dos dois lados. Então, esse cara aqui vai me dar o elemento do trabalho, ou seja, o trabalho infinitesimal gerado ali para aquele pequeno deslocamento. Vamos pegar e vamos olhar para o lado esquerdo. O lado esquerdo diz o que para a gente, pessoal? dp dt escalar v vai ser igual a n d dt de gama v, é isso aqui que eu estou usando, tá? U é gama v, escalar v. Ok? Como é que a gente faz essa conta? A gente abre esse negócio aqui, vai ficar assim, botar um m aqui, a derivada em relação ao t coordenado, eu vou continuar usando a notação do ponto, tá? Vai ficar assim, a derivada estou aqui, vai ficar gama ponto vezes v escalar v, que daqui para frente eu vou chamar de v quadrado, porque é v quadrado, tá certo? E aí depois a derivada toda aqui, então vai ficar, vou botar um parênteses aqui, vai ficar gama v ponto escalar v. Ok? Bom, vamos continuar do outro lado. Só para a gente não perder o que a gente está fazendo, isso aqui é dp dt escalar v vai ser igual a n, aí eu vou ter gama ponto v quadrado. E agora eu vou escrever o seguinte, pessoal, ó. Esse cara aqui é a derivada do quadrado, certo? Isso. Então, vai ficar assim. Gama d dt do v quadrado. Todo mundo consegue ver isso? Sobre 2. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Quanto que é d dt de v, pensando agora no produto de Clifford. Isso aqui vai ser v ponto v mais v ponto. Regra de Leibniz, e eu uso o fato desses caras não necessariamente comutarem, porque eu não sei agora se esse cara comuta com esse. Né? Então eu não posso botar os dois para um lado ou dois para o outro. Né? O ponto para um lado, um ponto para o outro. Mas isso aqui é 2 vezes v ponto escalar v. Certo? Por isso que tem esse fator de 2 aqui. É só isso. Ok?
Maravilha. Só que veja, pessoal, quem é o meu fator gama elevado a menos 2? Isso aqui é 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Certo? Naturalmente, v ao quadrado vai ser igual, eu passei para cá, joguei c, vai ficar c quadrado menos c quadrado gama menos 2. Se eu não fizer uma besteira, passou, trocou, jogou, isso. Certo? Então eu posso trocar essa derivada aqui, para botar derivadas em relação a gama, tá certo? Vai ficar assim, m, abre um colchete, gama ponto, v quadrado, mais gama sobre 2, e aqui eu vou ter d dt dessa brincadeira aqui do v quadrado, que vai ser c quadrado menos c quadrado, gama menos 2. Ok? Mas isso é moleza, a gente vai fazer. Vai ficar gama ponto v seta ao quadrado, mais... Vamos lá, ó. Aqui eu tenho menos, mas quando eu derivar gama menos 2, vai cair o menos 2. Então vai ficar menos 2 com menos, vai ficar 2. Corta com esse 2 aqui e o sinal não muda, fica gama. Tá certo? Quanto é que é a derivada do gama menos 2? É gama a menos 3, ou seja, gama ao cubo embaixo, gama ponto. E aqui eu tenho o meu c quadrado. Certo? Naturalmente que esse cara corta com esse, e aqui fica 2, e o ponto fica em evidência. Certo? Então isso aqui vai ficar assim. M, gama ponto, e aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter v quadrado mais c quadrado gama quadrado. Mas o que é isso aqui, pessoal? Só botar aqui, ó. Esse cara aqui é c menos isso aqui. Né? Ou seja, esse cara é c menos esse fator, que é c quadrado sobre gama quadrado. Mas eu tenho mais c quadrado sobre gama quadrado aqui. Então, isso aqui menos mais isso é igual a c quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a... Aí eu vou botar assim, já é todo mundo em evidência, vou botar todo mundo para dentro da derivada, vai ficar m gama c quadrado. Ou seja, quando eu calculo o trabalho, levando em consideração os conceitos relativísticos necessários, eu obtenho que a energia que é conservada, ou melhor, a energia associada, vai ser dada por esse termo aqui, m gama c, certo? Que é a famosa expressão do Einstein, né? Que a energia associada ao sistema relativístico não é mais, né, tem esse fator de mc quadrado. A gente fez já a expansão disso e mostrou que esse negócio é aquela mesma energia cinética que vocês estão acostumados, mais um termo extra de mc quadrado, certo? Ou seja, mc quadrado precisa fazer parte da energia de um certo sistema. O lado direito, a gente depois vai ver isso com mais detalhe, mas por enquanto o lado direito é... Onde é que está? Deixa eu saber. O lado direito aqui vai ser F escalar V. Certo? A gente já tinha feito isso aqui. Se nós usarmos conservativa, né? Botar um asterisco aqui, porque tem um detalhe que a gente vai ver depois. A gente tem que esse negócio é assim, ó, menos gradiente de V escalar V. Tá certo? Esse cara aqui é um V maiúsculo, é um certo potencial, e isso aqui é dado por essa expressão. Veja, pessoal, o meu potencial ele não pode depender explicitamente do tempo. Porque se ele depender explicitamente do tempo, essa conta fica mais difícil. A gente vai tornar a ver isso quando nós virmos a força de Lorentz, porque a força de Lorentz vai ter um potencial que é o potencial vetor, que no caso dinâmico depende do tempo, tá certo? O potencial vetor eletromagnético. Mas por enquanto a gente vai ver o caso mais simples, que é esse caso aqui, só para a gente entender o paralelo, tá certo? Mas a gente sabe que gradiente de um campo escalar uma velocidade nada mais é do que d dt de v calculado em x
de t. Todo mundo consegue ver isso? Né? Isso aqui é a regra da cadeia, derivada de v em relação a x dá esse gradiente aqui, e a derivada de x em relação a t dá o nosso v aqui. Então a gente tem tudo que nós tínhamos antes. E a gente pode jogar para o lado esquerdo e ter aqui quem é conservado, ou seja, uma partícula que sofra movimento devido a uma força conservativa, agora ela vai ter essa quantidade aqui conservada. Tá certo? Então, mesmo na relatividade restrita, uma partícula que tem uma força vai ter a sua energia, a energia do sistema vai ser conservada, né, dado esses detalhezinhos aqui que a gente vai discutir, como que a gente estende isso para um caso com dinâmica mais complicada, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Isso aqui, de certa forma, revisa um pouco e estende novamente o que a gente já tinha visto, né? Olhando essas coisas de um outro ponto de vista. Aqui. Agora, essa energia que a gente está calculando, ela é um pouco... essa representação é o seguinte. Energia, né? A gente está encontrando que E vai ser igual a m gama c quadrado, certo? Mas, fundamentalmente, a gente está parametrizando a energia em termos do quê? Do V, né? Ou seja, se eu escrever isso aqui explicitamente, isso aqui é mc quadrado dividido por raiz de 1 menos V quadrado c quadrado, certo? Ou seja, o que está me dizendo quanto energia eu tenho é essa quantidade aqui. Tá? Mas veja, se eu estou com uma situação, por exemplo, que eu estou na velocidade da luz, se eu quiser descrever com sucesso partículas com velocidade da luz, eu tenho uma indeterminação aqui, certo? Eu poderia falar, mas então, se esse cara se aproxima da luz e a massa se aproxima de zero de uma forma muito conveniente, então esse negócio aqui pode ser uma constante, ou pode ser um número finito, tá certo? Mas eu acho que existe uma maneira mais conveniente de a gente ver esse problema, que é o seguinte, não tem por que a gente usar V. A gente pode usar o próprio U. O U ou o P são quantidades mais naturais, porque eles têm a ver com observáveis diretos, enquanto o meu V ele tem a ver com essa representação de um certo referencial, que tem a ver com esses observadores que estão presentes em todo o espaço, medindo tempo e posição, tá certo? Então como é que a gente faz isso? Né? A gente começa com P igual a m gama v, eleva todo mundo ao quadrado, vai ficar p quadrado, vai ser m quadrado, gama quadrado, v quadrado, tá certo? Desculpa, faltar uma seta aqui, e uma seta aqui, uma seta aqui e uma seta aqui. Então veja, se eu quero escrever meu fator gama em termos de p e não de v, eu preciso isolar todo mundo que é v de um lado e todo mundo que é p do outro. Né? Eu preciso resolver essa equação para V. Mas essa equação, claramente, depende de V de uma forma não trivial. Eu tenho P quadrado igual a M quadrado, V quadrado dividido por 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Certo? Mas o que eu faço? Eu jogo esse cara para lá, vai ficar assim, P quadrado, 1 menos V quadrado sobre C quadrado igual a M quadrado V quadrado. Aí, bom, eu tenho V dos dois lados, eu junto os meus V's, isolo. O que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte. P quadrado vai ser igual a... Então, eu joguei meu V para cá, quer dizer, eu peguei esse V, joguei para cá e só isso. Tá. E vai ficar assim. M quadrado mais P quadrado sobre C quadrado V quadrado. Todo mundo concorda com isso? Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira. Eu só peguei o termo que tinha V e joguei para a direita. Juntou, peraí. Isso. Né? Então, esse cara vezes esse, aí eu boto V em evidência, por isso que for P sobre C. Ok? Bom, mas isso diz pra gente o quê, pessoal? Que V ao quadrado vai ser igual a P ao quadrado dividido por
m quadrado mais p quadrado sobre c quadrado. Certo? Eu só dividi dos dois lados por esse número aqui. Ok? E aí? Para que me serve isso? Eu posso escrever o meu gama agora. Meu gama, ele é igual a quê? Ele é igual a 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Agora eu pego a minha expressão para v, substituo por p, e eu sei que é o meu fator gama, não mais parametrizado pela velocidade, mas agora parametrizado pelo quadrimomento, pelo trimomento, né? Então vai ficar assim, gama vai ser igual a 1 sobre raiz de 1 menos p quadrado sobre c quadrado. Deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira. Não, p quadrado sobre c quadrado, porque eu tenho esse cara aqui, eu tenho que dividir por c quadrado, então aparece um c quadrado aqui, dividido por m quadrado mais p quadrado sobre c quadrado. Ok? Eu vou botar esse cara aqui, né, multiplico, divido por esse fator, jogo para o numerador, vai ficar assim, gama vai ser igual a raiz de m quadrado mais p quadrado sobre c quadrado, dividido pelo quê? Ó, esse cara vai vir para cá, vou escrever tudo, vai. M quadrado mais p quadrado sobre c quadrado menos p quadrado sobre c quadrado, claramente corta, e esse cara vai ficar assim, gama vai ser igual a raiz de 1 mais p quadrado sobre m quadrado c quadrado. Certo? Bom, mas e aí a nossa energia, como é que fica? A nossa energia vai ficar assim. E é igual a mc quadrado gama. Mas o que acontece? Quando o meu mc entrar dentro da raiz, ele vai ficar m quadrado c a quarta. Então vai ficar assim, raiz de m quadrado c a quarta mais p quadrado c quadrado. Certo? Essa é uma expressão muito mais conveniente para energia. Por que ela é mais conveniente? Porque você pode falar o seguinte, olha, eu estou trabalhando com uma partícula. Ela pode ter até massa zero, mas eu vou dizer que ela tem momento finito. No momento que eu digo isso, a massa aqui vai para zero, mas a minha expressão para energia continua sendo uma expressão bem posta. Tá certo? Mesmo que eu seja incapaz de escrever esse termo aqui para ela. Certo? Mas parametrizado, né? Ou seja, parametrizado em termos do momento, a minha energia fica bem posta. Isso aqui, pessoal, é super provado, tá certo? A gente sabe que fótons, de fato, vão ter essa energia aqui, ou seja, partículas de massa zero existem, a gente conhece elas, e elas têm essa relação entre a energia e o momento, tá certo? Simplesmente a energia é proporcional ao momento linear delas. Sim, assim como essa aqui também. Só que a lagrangiana vai estar aqui, porque a lagrangiana vai depender da velocidade, e a hamiltoniana vai ser escrita em termos de uma coisa assim. A dificuldade é que esse sistema é um sistema vinculado. Né? Ou seja, para você fazer tratamento hamiltoniano de uma partícula relativística, você tem que lidar com o fato de que p quadrado é uma constante. Então você não consegue definir os momentos conjugados de uma forma tão direta. Aí tem todo aquele formalismo do Dirac que ele inventou para resolver isso, tá certo? Que é bastante complicado. Mas dá para fazer. Né? Mas é isso mesmo, tem razão, porque é energia. Sim? Quando você tem a lagrangiana de uma partícula livre, a energia, a lagrangiana é só energia cinética. Então é só isso aqui. Ok? Bom, pessoal, então a gente viu aqui
Posição, momento, a gente viu energia, do ponto de vista daquilo que se conserva, se você brinca meramente com o conceito de aceleração própria. A gente viu energia aqui como vindo do trabalho, a gente viu todas as relações algébricas, a gente viu como cria os tensores, os vetores, os covetores, tá certo? Então agora a gente vai para a última parte dessa discussão fundamental, que são os operadores diferenciais, tá certo? Onde eu tinha feito operadores? Como é que são os operadores? A gente já viu lá atrás, na verdade motivou toda a nossa discussão, esse del cortado, que é basicamente o e-mi, del-mi, que nada mais é do que e-mi, del, x, mi. Tá certo? Bom, a gente viu, né? Nós vimos que esse cara aqui ao quadrado vai ser simplesmente o que a gente chamou de D'Alembertiano, tá certo? Esse cara aqui é o D'Alembertiano. É o nome desse cara, tá certo? E é o operador que está associado a uma equação de onda, certo? Bom, a gente pode usar esses dois operadores o quê? Numa função escalar, né? Então, dada uma função escalar f, tá certo? Ou seja, f ela mapeia um ponto do espaço-tempo em um número, certo? Então a gente pode aplicar esse tipo de coisa ou esse tipo de coisa aqui, certo? Ou seja, esses operadores eles atuam em funções escalares, na verdade pode atuar em funções vetoriais também, mas eles não mudam o caráter da função, ou seja, se esse cara aqui é escalar, desculpa, esse não muda o caráter. Esse aqui é menos estudado, tá? Vocês geralmente não veem isso na graduação, porque esse operador aqui, ele é uma coisa mais avançada, tá certo? Geralmente você vai ver só esse cara aqui que leva uma função escalar numa outra função escalar. E aí induz, como eu falei para vocês lá atrás, a equação de Klein-Gordon, que foi uma tentativa de se implementar uma mecânica quântica relativística, mas depois se descobriu que ela está proximamente associada à partícula de Higgs, né? Ou seja, a partícula de Higgs satisfaz uma equação tipo próximo da equação de Klein-Gordon, tá certo? Que é um campo escalar. Só que agora a gente também pode ter o seguinte, dada, deixa eu ver, dado um campo quadrivetorial. O que a gente quer dizer com campo quadrivetorial? Esse cara vai ser uma função do espaço que é dada por componentes aqui, ou seja, esse cara ele vai ter mi, a, mi de x. Esse cara depende do espaço e do tempo. A gente já discutiu isso. Antes a gente podia pensar numa função só do espaço, só do tempo, mas agora, como qualquer transformação de referencial, o espaço se mistura com o tempo, tal função não faz mais sentido, como um objeto genérico. Né? Ou seja, um objeto que atua, que pertence ao espaço-tempo, não faz sentido a gente dizer que ele depende só do espaço ou só do tempo, porque num outro referencial isso se mistura. Certo? Então esse cara aqui agora é um campo quadrivetorial. Ele tem 4 componentes e cada uma das componentes é dada por uma função da posição do espaço e do tempo, tá certo? É uma função de um evento no espaço-tempo. O que a gente pode fazer com esse cara aqui agora? A gente pode pegar o operador que a gente já conhece. Eu não vou botar mais esse corte aqui não, vou escrever só o del sem índice, tá? Que eu acho que é mais fácil. Eu posso fazer o produto interno, assim como a gente definiu lá atrás, com esse cara aqui. Vocês vão ver facilmente que isso aqui vai ser del mi a mi, certo? Ou seja, isso aqui é a divergência. A divergência de um campo quadrivetorial vai ter efeitos e vai estar associado a coisas um pouco diferentes da divergência num campo espacial, tá certo? A gente vai ver isso já já. Mas antes disso, vamos introduzir o outro conceito que geralmente a gente introduz junto, que é o quê? Que é o rotacional. Então, o rotacional do campo vai ser dado por del A.
certo? Vocês podem ver, fazer essa conta aqui e descobrir que isso aqui vai ser dado por del mi a ni menos del ni a mi e mi sobre 2. Não, só esse aqui que eu não estou botando cortado nele. Quando tem índice, ele é isso aqui. Esse cara é igual esse aqui. Certo? Então veja, esse cara aqui é um rotacional, e por que a gente não introduz aquele mesmo truque que a gente fez no caso tridimensional para transformar esse cara aqui num vetor? Porque ele não tem mais como fazer isso. Aqui eu vou ter a componente 0,1, 0,2, 0,3, e vou ter a componente 1,2, 1,3 e 2,3. Então eu tenho 6 componentes aqui, enquanto eu só tenho 4 desses caras aqui. Tá certo? Por isso que o rotacional quadridimensional, a gente nem não existe esse conceito de rotacional. Eu botei rotacional aqui, eu tenho que botar entre aspas, porque quando a gente fala de rotacional nesse sentido, a gente está falando desse produto externo aqui. Tá certo? Esse produto aqui antissimétrico de um gradiente com o seu quadrivetor que vai fazer o papel que o rotacional fazia lá. Só que agora eu tenho mais áreas do que eu tenho direções, então eu não posso mais fazer o truque de jogar de volta. Tá certo? Bom, deixa eu ver só para onde é que eu vou. 10 minutos acho que dá para fechar. Bom, vamos voltar agora para interpretar o significado, tá? Em 3 dimensões, em 3D, um campo de divergência nula satisfaz divergência de J igual a 0, certo? Mas, geometricamente, o que significa ele satisfazer isso? É fácil, eu posso integrar dos dois lados, num certo volume. Então, eu integro esse cara no meu D3x, num certo volume V, esse V tortinho aqui, e a gente usa o teorema da divergência para escrever esse cara como integral na borda do volume de J escalar dA. Lembrando que esse é o elemento de integração que aponta para fora do volume. Tá certo? Mas o que isso está dizendo para a gente? Quem lembra da interpretação desse negócio? A maneira que esse negócio aqui flui é tal que essa integral aqui, ó. Oh, caramba. Certo? O que significa isso? Esse campo é disposto no espaço-tempo de forma que, independente do que eu faça aqui, ó, independente dessa forma do meu volume, o número de setinhas que entram é o número de que sai. Ou seja, esse campo é como se ele não acumulasse nem estendesse, né? Como se ele não fosse gerado, como se ele estivesse só propagando. Propagando não, porque o propagando traz uma noção de tempo, mas é como se ele estivesse disposto no espaço de forma que não se acumula e nem se esvazia, né? Bom, mas isso é um conceito associado à divergência nula de um campo tridimensional. Né? O que a gente pode dizer de um campo que tenha essa divergência aqui? Porque, olha, essa divergência que a gente tinha feito, ela tem a ver com um referencial específico, tá certo? Num referencial outro, essa expressão talvez não valha mais, talvez seja um pouco diferente, tá certo? Agora, e se meu campo satisfaz isso aqui? Isso aqui é legal, porque isso aqui é um invariante de Lorentz.
Se ele satisfaz isso no referencial, naturalmente isso aqui, como invariante de Lorentz, vale em qualquer referencial, tá certo? Mas o que significa então agora ele satisfazer essa divergência nula, tá certo? Bom, eu vou fazer essa conta aqui usando a álgebra de Clifford, tá? Mas depois a gente pode refazer de outro jeito. Ou seja, esse cara aqui ele vai ser menos o meu J e eu multiplico por E0 quadrado. Fiz nada demais, tá? E0 quadrado é menos 1, eu simplesmente multipliquei por menos 1 ao quadrado. Certo? Então, isso aqui vai ficar assim. Esse cara vai ficar menos ao quadrado J. Eu só troquei de lado porque eu vi que depois era melhor. Vai ficar assim, menos E0 J. Tá? Não fiz nada demais ainda. Vai ficar assim, menos E0. Só que o produto desses caras vai ser a parte simétrica mais a parte antissimétrica. Ok? Então, novamente, é uma maneira algébrica, que aqui eu poderia ter botado W, não precisaria ter botado o E0, tá certo? Só estou botando para ficar mais fácil. E aí você teria a expansão do seu campo na parte temporal e na parte espacial, dado o referencial escolhido, tá certo? O que acontece agora se eu calcular a divergência desse cara? Vai ser igual a divergência dessa brincadeira toda aqui, menos E0, esse cara aqui é J0, né? E esse cara aqui, cadê? Deixa eu ver se eu já escrevi assim, vai ficar mais J seta, certo? Aqui é um menos e aqui é um ponto, ok? Bom, isso aqui vai ficar, esse cara aqui com esse é fácil, porque vai ser produto desse com esse cara aqui, que é só a derivada zero, tá certo? Então vai ficar 1 sobre C dJ0 dt. Tá certo? Todo mundo entende isso aqui, né? O produto desse com esse cara aqui vai dar menos ddx0, que é 1 sobre C ddt, tá certo? Atuando aqui. Agora a gente precisa calcular esse cara aqui. Menos del ponto E0 J seta. Certo? Então vamos abrir um parênteses rápido aqui e fazer essa conta. Então esse cara aqui, ó, del. Opa, eu botei um ponto aqui e o zero aqui. Del E0. Caramba, tá errado isso aqui. Não tem ponto. E0 J seta. Vai ser como, pessoal? Vai ser del E mi escalar. A derivada, ela passa por aqui, que é uma constante, eu estou aqui. Vai ficar E0 del J seta del x mi. Todo mundo acompanha isso aqui? E agora eu posso abrir esse treco, vai ficar assim. Cadê você? Antes disso, o produto... Deixa eu ver... O produto zero aqui, ó, ele vai passar por... Deixa eu fazer todos. Vai ficar assim. Deixa eu só ver como é a maneira de fazer isso aqui, peraí. Fazer todos. Vou ter esse primeiro cara aqui, E0, escalar, E0, J del x mi, né? Mais EI escalar E0 del J del x mi, tá certo? Agora, esse primeiro cara aqui é o E0 na esquerda e o E0 na direita. Mas esse cara aqui, ele vai ter sempre uma coisa assim. E0 é 1, E0 é 2, E0 é 3. Então, ele é anticomuta, tá certo? Como ele anticomuta, é um mais o outro, fica um menos ele mesmo. Então, esse cara aqui é 0. Certo? Sobra só esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, esse cara anticomuta com esse cara aqui, eu posso tirar, vai ficar assim. Menos E0
EI. Eu vou fazer isso de novo, mas é porque eu estou com um pouco de pressa agora. E isso aqui, del J del XI. Mas, pessoal, isso aqui, ó, é menos o divergente tridimensional desse cara aqui, ó. Tá certo? Se eu jogo de volta lá, eu tenho aquilo que seria óbvio em coordenadas, que é que isso aqui vai ser igual a 1 sobre C del J0 dt, mais, porque eu tenho menos aqui e eu tinha esse menos aqui, mais divergente do J. Tá certo? E a gente vai ver a consequência disso na próxima aula e continuar da partir de então.